Porque a gente está acostumado de anos e anos a empilhar tijolo, areia e cimento, né? Então, nós nascemos empilhando tijolo, areia e cimento, dizendo aqui alguém vai viver, alguém vai morar. E eu gosto de te ouvir várias vezes quando a gente, em nossas conversas, ou quando eu escuto você, quando participa em outros eventos, que o mais legal da molecular é o seguinte: é espaço para todos, né? Cada um pode usar um espaço de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua vida, e não necessariamente você está excluindo alguém de um projeto molecular. Você está fazendo o contrário, você está incluindo, né? Você está trazendo para a inclusão, que é um dos assuntos que a gente mais ouve falar, que pô, o déficit habitacional, a gente tem que começar a trazer projetos que incluam essas pessoas numa. Enfim, mas o legal disso aí, Jota, que o Saulo coloca, é que a inovação que a Molecular trouxe não foi necessariamente no produto, apesar do produto, Saulo, me permita essa minha colocação, apesar do Claro. produto ser muito inovador, e de fato mas o contexto que ele jogou para a inovação, olhando para o produto, quando o produto é um meio que as pessoas se utilizam para se estabelecer, é aí que a inovação que a Molecular trouxe, na minha visão. Porque, Perfeito. Saulo, eu estou falando com vocês, a gente conversa, né, aqui, sempre no Prop Talks. Eu estou num apartamento que eu tenho em São Paulo aqui, Saulo, de 40 metros quadrados. Cara, assim, isso me basta, porque eu estou aqui sozinho, isso me basta. E outras pessoas têm o mesmo perfil que eu e não vão se adequar a comprar um apartamento, uma casa, que seja de qualquer incorporadora construtora, de 250 metros para uma pessoa. O cara vai ficar falando o quê? Sozinho, eco dentro da unidade dele, né? Então, eu acho isso muito legal, Saulo. Essa sua colocação é bacana. E, Jota, mostra para a gente o seguinte: o mercado imobiliário, esse setor de construção civil, tem que começar a olhar mais para esses diferentes comportamentos que vêm surgindo, porque o produto se adequa a isso. A gente não tem que ir só na prancheta lá, não é uma crítica ao construtor, tá, Saulo? Mas é uma visão de quem está olhando para frente do mercado e fala assim, cara, eu não vou ficar só na prancheta desenhando mais. Eu vou pensar o seguinte: quem vai usar, de que forma vai usar e o que essas pessoas querem? Aí eu consigo entregar um produto inovador de fato. Perfeito, Zanotto. E dá para imagina o seguinte, agora pegando o gancho do que história fantástica, viu, Saulo, de evolução, né, de pensamento. E muito bacana essa observação que tu fizeste do teu pai, do teu tio abraçar essa ideia, né? Isso é muito legal, porque colocou muito bem o incorporador atual, né, seja ele um pouco mais jovem, um pouco mais, né, mais velho, né, com mais experiência, é muito arriscado tu fazer certas mudanças, né, porque se não der certo esse lançamento, a gente está falando de um VGV milionário ali, né, de um custo muito alto, né. Então, muito bacana isso. E aí, imagina, né, esse lançamento de 5 suítes, que é um negócio muito específico, né? Uma família grande para conseguir, né, estar nesse apartamento. Em, sei lá, 15, 20 anos, os filhos já não vão mais estar morando com os pais, né? E vão precisar de um outro apartamento. E aí, para te vender esse apartamento, precisa de uma outra família tão grande quanto para comprar. Né, ou fica na família ali o apartamento. Imagina se esse imóvel também fosse um imóvel de módulos, né? Tu poderia, conforme o filho vai saindo, tu vai, né, adaptando a tua moradia. Daqui a pouco tu vende metade do apartamento, se assim tu conseguir estruturá-lo, né? Eu acho que essa maneira de enxergar o mercado, que principalmente olhando muito para essa questão que a gente tem de otimização dos espaços, né, de sustentabilidade também. Sim. A construção civil precisa olhar para esse. É difícil fazer isso, mas começar a enxergar essa possibilidade também, né? De olhar mais para esses espaços de comportamento, né? Eu acho, Jota, eu concordo plenamente com você e os anos disseram, pelo essa dinâmica que a molécula envolve, e eu acho que parte dessa repercussão que vem tendo, e a gente até hoje, por exemplo, não tem nem assessoria de imprensa e tem aí uma repercussão grande, porque a gente mexe com muitos temas. Então, não é uma inovação de construção civil, Perfeito. ou até mas não é uma inovação que se restringe à construção civil. Ela é uma mistura de inteligência de espaços e de, vamos dizer, capacidade multidisciplinar de elementos técnicos, né? Não só das disciplinas de arquitetura, mas em relação aos espaços, mas de engenharia em várias disciplinas, estrutural, de instalações,
elétricas, hidráulicas e gás e etc. Imagino. Né? Mas também de arquitetura, não só da inteligência de espaço, mas conforto, térmica, acústica, ventilação, iluminação. Então você abrange muitas disciplinas. Porém, no final das contas, tudo é para o usuário. E aí a dinâmica que isso traz para o usuário, a gente até distribui ela num prisma mais amplo, né? Porque ela vem desde de um componente, vamos dizer, socioeconômico, né? Vamos falar de economia primeiro, né? A gente aqui, Recife, por exemplo, tem isso de uma forma bastante exacerbada, é uma cidade litorânea, então a gente tem apartamentos, um metro quadrado mais caro está na beira da praia. E a gente tem uma série de apartamentos que tem 300, 400, 500 metros quadrados, que, imagine, se 40 já dá para uma pessoa, né, Zanotto? Imagina 400. Exato. E o que acontece é que você tem uma família que está lá, vamos dizer, começando e que não precisa de tanto espaço. Depois, de um determinado momento, com a plenitude ali dos filhos crescendo e tal, é a fase que se demanda mais espaço. Só que depois essa fase começa a inverter de novo. Os filhos vão casando, vão saindo de casa e tal. E aí as famílias da Avenida Boa Viagem aqui, que precisavam daquele espaço, não é que precisavam, porque ninguém precisa de 400 metros, né? Vamos combinar isso aí. Mas que gostaria de morar num espaço mais confortável, que justificaria um uso, porque tem uma casa cheia, às vezes tem funcionário, tem babá, tem cozinheira, tem etc. Então, ocupava bem um espaço desse de 400 metros. À medida que os filhos vão saindo de casa, vai ficando o casal de novo, e aí esse casal está ali, ocupando um espaço construído urbano valiosíssimo, tendo despesas, manutenção, IPTU, energia, tudo mais, e assim, com aquele patrimônio parado também, né? Poderia estar ali girando de uma outra forma. Às vezes o cara não tem uma casa de praia e tem um apartamento desse, e aí ele podia ter um apartamento bem menor e usar esse patrimônio para ter uma casa de praia, uma casa de campo, para ter um apartamento fora em outra cidade, em outro país, para ajudar um filho, e ele fica com aquele patrimônio ali empatado. Então, essa dinâmica, ela traz uma transformação muito grande. E aí, se você imaginar um raio-x aqui na Avenida Boa Viagem, ou na Vila Nova Conceição, em São Paulo, ou no Itaim, e pegar esses prédios que estão com essas famílias nesse estágio de vida. Né? Qual é a opção dessa família? Vender o apartamento e ir para o menor. Ou manter o apartamento e ficar com a área ociosa, ocupando um espaço dentro da cidade e pagando mais caro do que ele precisa. Na opção de vender, ele tem que vender para depois escolher um outro, e aí o dinheiro que ele vai receber daqui, ele tem que encontrar um outro, se ele não tiver um dinheiro sobrando, porque geralmente as pessoas concentram a maior parte do seu patrimônio naquele imóvel, a maioria das famílias, né? E aí ele tem que encontrar um outro que sincronize esse fluxo, né, de receber daqui e pagar ali, e a disponibilidade de tempo, né? Que, eu preciso entregar o apartamento tal dia, mas o outro não está pronto, mas o outro não consegue me entregar, se já for um apartamento usado. Então você tem tudo isso. Quando você vende, você ainda tem uma série de despesas na venda. Escritura, imposto de renda, despesa de comissão, porque geralmente alguém vende isso para você, nossos amigos corretores, e tem que ser bem remunerado por isso, claro. Mas tem uma série de despesas que aí o que é que acontece? É tão complicado que diminui a quantidade de operações. As pessoas acabam ficando num espaço maior do que precisa, ou num espaço menor do que precisa, para não enfrentar isso, porque não é todo mundo que tem disponibilidade financeira, de tempo ou de conhecimento para fazer. E aí, imagina, tem umas frases assim muito engraçadas que a gente usa, que nem sente que usa, mas quando a gente começa a pensar por essa ótica, você começa a refletir. Olhe, compre, pense muito bem antes de comprar um apartamento. É uma decisão para o resto da vida. Por que para o resto da vida? É difícil, é complexo, né? Então, se a gente tem um apartamento em pedacinhos menores, que são os módulos, essa decisão a gente talvez não precise pensar tanto. Não precisa ser uma decisão para o resto da vida, né? Porque não é tão difícil você mudar. Porque na hora que você pega aquele pedacinho, se você está com um pedacinho sobrando porque ficou grande, você destaca aquele pedacinho que é aquele módulo e vende. Porque a readequação dos módulos remanescentes, ela está planejada. Tem uma reforma? Tem uma reforma, mas é uma reforma pensada e que já tem aqueles espaços e as instalações preparadas, a estrutura e tudo que tecnicamente é necessário para que aquele espaço seja readequado de uma forma muito menos traumática e muito menos dispendiosa do que você sair tentando fazer isso sem esse critério, né? Sem esse planejamento.